Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Diz assim a palavra: Então disse o Senhor a Moisés: Farei chover pão do céu para vocês. O povo deverá sair e recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. E assim os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Diga comigo: seguir instruções. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, venha falar com todos nós aqui nessa noite. Traz-nos instruções, traz-nos direcionamentos, nós precisamos a cada dia. Sem o Senhor, sem os teus direcionamentos, nos perdemos. Sem o Senhor, sem os seus direcionamentos, não sabemos aonde devemos chegar, não sabemos para onde caminhar e como caminhar. Por isso, Espírito Santo, nos instrui a cada dia nessa jornada que só vai terminar no céu. Nos instrui para que não nos perdamos pelo caminho, para que entendamos a cada dia o caminho que o Senhor nos conduz. Nos ensina a confiar em Ti, na Tua palavra e nos Teus direcionamentos. Em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Abra teu coração para este aprendizado dessa noite, porque é profundo e vai fazer você entender algumas coisas. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos tudo agora. Quantas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, eu preciso agora. Eu preciso da Tua bênção agora. Eu preciso da Tua cura agora. Eu preciso da reversão dessa situação agora. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes Deus quer te ensinar a depender. Nós sabemos que o desejo humano, ele é imediatista. Nós queremos respostas rápidas. E muitas vezes nós queremos ver o final antes de dar o primeiro passo. Muitas vezes nós queremos segurança antes de obedecer. Mas eu quero trazer um esclarecimento para vocês aqui nessa noite. Que Deus raramente entrega tudo de uma vez. Raramente, dificilmente, porque o processo é mais valioso que o pacote. Aqui o povo de Israel estava no deserto. Eles tinham saído do Egito, mas eles ainda não tinham chegado à terra prometida. Entre o que Deus prometeu e o que Deus entregou havia um espaço, havia um processo, havia uma caminhada, e é nesse espaço Deus não deu fartura ao povo. A Bíblia nos conta que Deus deu porções. Deus deu o suficiente. Por quê? Porque dependência é diária. Diga comigo: dependência é diária.
Notem, a Bíblia diz que ela nos mostra que Deus não queria que eles acumulassem pão. Deus queria que eles acumulassem fé. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a suficiência de Deus. Para você entender, compreender e mudar de uma vez a tua mentalidade. Porque quem sabe você está pedindo abundância, mas muitas vezes Deus está te treinando com porções. Porque o milagre não é o muito, o milagre é o suficiente. E é claro que quando eu falo sobre isto, passa um monte de imagens na nossa cabeça. Porque isto confronta uma das maiores distorções da fé moderna, que é a ideia de que Deus só está agindo quando há abundância, que Deus só está agindo quando há excesso, que Deus só está agindo quando há espetáculo. Mas na Bíblia, o milagre muitas vezes ele se manifesta na medida exata. Ele se manifesta no limite da necessidade, no detalhe que sustenta o dia. E quando nós passamos a observar dessa maneira, nós começamos a enxergar Deus. Nós começamos a ver Deus. Quando a nossa visão muda para aquilo que é suficiente, nós vamos começar a enxergar Deus nos detalhes. Porque o suficiente é o sobrenatural disfarçado muitas vezes de cotidiano. No dia a dia, quando você observa Deus no teu dia, e você vê quantas coisas que se encaixaram, quantas coisas que aconteceram, quantas conexões houve, você vai ver que Deus trabalhou naquele dia. Você vai ver que Deus te abençoou naquele dia. Quando você começa a entender a suficiência de Deus, você vai ver que Deus está entrelaçado no teu dia a dia. Aquelas coisas que você faz todo dia. Aqui, a Bíblia nos mostra que Deus fez chover o maná do céu. Não era um banquete, não era um estoque, era o suficiente para o dia. E isso era o milagre. Então notem que o suficiente não é escassez, o suficiente é estratégia. E às vezes aquilo que você chama de pouco, Deus chama de provisão. Agora entenda por que Deus faz muitas vezes isso. Porque o muito pode te distrair muitas vezes. Mas o suficiente, ele te ensina a depender. Deus, ele não deu tudo de uma vez, porque ele queria ensinar o povo. Ensinar o quê? Ensinar o povo a depender, ensinar o povo a buscar, a não acumular, mas se aproximar. Entende? Se é dependência, você precisa se aproximar de Deus para entender. Pessoas que
não confiam em Deus, eles não se aproximam de Deus. Pessoas que não dependem de Deus, eles não têm intimidade com Deus. Então notem que a dependência, ela vai te aproximar. Diga comigo, dependência me aproxima de Deus. Então entenda aqui, irmãos, Deus ele não quer te impressionar com abundância, mas Ele quer te transformar com fidelidade. Você prefere algo abundante, que logo se acabe, ou você prefere um Deus fiel todos os dias? O que você prefere? Você prefere ter algo que veio de repente e encheu a tua vida? Ou você prefere que Deus te sustente diariamente? É importante você entender isso, porque geralmente as pessoas escolhem a abundância. Geralmente as pessoas querem muito. Eles acham que a bênção está no muito. Eles buscam muito. Isto é do ser humano. Mas a coisa mais linda, mais poderosa dessa vida é a presença de Deus o suficiente. É a presença de Deus no nosso dia. E muitas vezes o suficiente é um milagre que você não reconhece. Porque você muitas vezes está esperando o milagre como um espetáculo. Mas muitas vezes Deus está operando no silêncio. Deus está operando na conta paga. Deus está operando na força que voltou. Deus está operando na paz que chegou. Deus está operando na porta que não fechou. Deus está operando no remédio que deu certo. Olha Deus nos detalhes. Você já aprendeu a conhecer Deus? Porque às vezes nós nos pegamos clamando a Deus e Deus diz, mas eu estou com você. Olhe para os detalhes da tua vida. Olhe para as coisas que estão acontecendo na tua vida. Então a Bíblia diz que Deus fez chover pão do céu. Quando? Todo dia. Diga comigo, todo dia. Então notem, não era muito, mas não era pouco, era exato. A suficiência é assim, ela não é muito, ela não é pouco, é exatamente. Sabe quando você tem exatamente o suficiente? Foi exatamente o suficiente que eu tive para pagar aquele boleto. Quando você começa a olhar esses detalhes, você começa a ver Deus de uma forma diferente. A Bíblia diz que aquilo se tornou comum para o povo. Deus dando o maná todo dia. E porque era comum, o povo começou a desprezar. Entenda que quando você recebe pouco, você revela muito. Você revela se você confia. Você revela se você reclama. Você revela se reconhece o milagre, mesmo quando ele não brilha. Tem uma pessoa abençoada aí do seu lado? Diga, você reconhece o suficiente de Deus na tua vida? Notem, a Bíblia
Bíblia diz que eles queriam carne, queriam variedade, mas no fundo, o que eles queriam era o que eles tinham no Egito. Notem, eles queriam carne, queriam variedade, mas no fundo o que eles queriam era o que eles tinham no Egito. Mas o suficiente era o sobrenatural. Era Deus dizendo: eu estou com vocês todos os dias. Todas as vezes que o maná caía na terra, era Deus dizendo: eu estou sustentando vocês. Eu estou abençoando vocês. O milagre diário é a sustentação de Deus. A bênção diária é a sustentação de Deus. Quando você olha para o teu dia a dia e você vê quantas coisas Deus te abençoou e te livrou, e você está terminando o dia, você vai ver que Deus esteve com você nos detalhes. Mas às vezes você está pedindo para Deus algo grande, você está esperando o extraordinário, e muitas vezes você está ignorando o essencial. E aquilo que você chama de pouco, Deus chama de provisão. Então levante a tua mão, vamos falar a primeira verdade dessa noite, porque eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Diga assim: Deus, muito obrigado pelo teu suficiente na minha vida. Diga: muito obrigado pelo maná que chega todos os dias na minha vida. Diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me cuidando nos detalhes. Você entende isso? Porque a mente que reclama, ela não reconhece o milagre. Tem alguém aqui que reclama demais? Não tem, né? Eu conheço lugares onde as pessoas reclamam de tudo, reclamam da roupa que vestem, reclamam da comida que comem, reclamam da cama que dorme, reclamam do chuveiro porque tem algumas gotas frias, reclama de tudo, vive reclamando. E quando você passa a ser um reclamador, você deixa de reconhecer o milagre. A Bíblia nos conta que o povo começou a murmurar. Eles tinham pão do céu, mas eles queriam o que tinham na escravidão. Agora preste atenção, porque a mente escrava, ela sempre deseja o que Deus já libertou. A Bíblia conta que eles estavam livres, mas eles ainda pensavam como cativos. Eles estavam libertos no corpo, mas estavam presos na mente. Nós estamos falando, começamos sexta-feira agora, falar sobre isto. E eu tenho certeza, para quem acompanhar essa série, que na sexta-feira vai dar continuidade, vai ser um boom na tua cabeça. Vai ser uma transformação de mente. A Bíblia mostra claramente aqui, irmãos, que eles estavam livres, mas ainda pensavam como cativos. O povo havia saído do Egito. Eles foram libertos da escravidão. Mas quando a fome bateu, quando o deserto apertou, quando o maná parecia pouco, eles disseram: no Egito nós tínhamos carnes, cebola, alho,
Olha só, eles estavam livres, mas eles sentiam saudade da prisão. Notem, eles não estavam sentindo falta da opressão, mas da previsibilidade. Controle. Muitas vezes o controle é escravidão. Tem gente sendo destruído por causa que as coisas saem do controle dele, e quando as coisas saem do controle, a vida se descontrola. A mente não sabe absorver, não sabe depender. Eles estavam livres, mas eles sentiam saudade da prisão do costume, da prisão daquilo que era conhecido, mesmo que fosse destrutivo. Então entenda, não basta sair do lugar, você precisa sair da mentalidade. Não basta mudar de ambiente, você precisa mudar de identidade. Porque a mente escrava sempre vai tentar te convencer que o Egito era melhor que a promessa. Sabe, nós estamos vivendo num tempo de promessa. Nós estamos vivendo um tempo de coisas novas. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, nós podemos estar num lugar de promessa e ainda assim vivermos como escravos. Porque a mente escrava, ela não quer avançar. A mente escrava, ela sempre quer voltar. Ela sempre quer repetir. É por isso que tem pessoas que não conseguem se libertar de ciclos. É por isso que tem pessoas que não conseguem entender o que Deus está trazendo. Porque ela começa a fazer comparativos. Entenda que você pode sair do Egito em um dia, mas pode levar anos para o Egito sair de você. A liberdade, ela começa quando você para de romantizar o que te destruiu. Era ruim, mas parecia que não era tão ruim. Me machucou, me destruiu, mas nós tínhamos cebolas, nós tínhamos alho. Sabe quando a pessoa começa a tentar achar algo bom em algo ruim? Meu marido me traía, mas ele não me batia. Sim, aquilo me machucava, mas eu lembro dos presentes que chegavam em casa. E você começa a romantizar aquilo que era destrutivo, tentando, essa é a mente escrava, tentando fazer belo aquilo que é terrível, aquilo que é horrível. Então, a mente escrava, ela não precisa de correntes, ela precisa de lembranças distorcidas. Talvez você já saiu do Egito, quem sabe você já saiu
relacionamento tóxico. Você já saiu da religiosidade, aonde a religião quase destruiu a tua fé, aonde uma liderança abusiva quase destruiu a tua crença em Deus. Quem sabe você já saiu da escassez, mas você ainda pensa como quem está lá. Agora entenda que você não é o que viveu, você é o que Deus está construindo agora. Você é o que Deus está construindo agora. Para de romantizar coisas passadas, coisas terríveis que fizeram você sofrer, coisas terríveis que envergonharam a tua fé. Para de romantizar essas coisas. Hoje, Deus está te chamando para você renovar a mente. Deus está te chamando para você parar de desejar aquilo que Ele já te libertou, para você parar de romantizar o que te feriu, para você parar de repetir o que te limitou. Então levante a tua mão, levante a tua cabeça em nome de Jesus e diga assim: eu não sou escravo. Mais forte, diga: eu não sou escravo. Diga: eu sou livre. E a minha mente vai aprender a viver como quem foi liberto. Diga: Deus, quebra as correntes da minha mente. Diga: nessa noite eu me liberto em nome de Jesus. Quando você reclama do suficiente, você atrasa sempre o que vem depois. Entenda que a reclamação é o idioma da ingratidão. Ah, mas eu estou só desabafando. Reclamar é mais do que desabafar. Reclamar é declarar que o que Deus está fazendo não é suficiente. Reclamar é dizer que o céu está atrasado. Reclamar é esquecer que o pão de hoje é milagre, mesmo que não seja um espetáculo. Agora entenda, meu irmão que está aqui nessa noite. Entenda, meu irmão que vai assistir essa mensagem depois. Deus não vai te dar o próximo nível se você despreza o atual. Entenda isto. O nível que você despreza é o mesmo que te prepara. Davi jamais teria matado Golias se ele tivesse desprezado o tempo de preparo enquanto ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Ele não teria habilidades para destruir aquele gigante se ele desprezasse o tempo que ele ficou treinando no deserto. Então nós temos que aprender a entender que o nível que muitas vezes a gente despreza é o nível que está nos preparando. Deus está preparando vocês para viverem coisas extraordinárias. E você precisa aprender a reconhecer que é um tempo de preparo. Que é um tempo que Deus está preparando as tuas mãos. Que é um tempo que Deus está preparando a tua mente. Que é um tempo que Deus está fortalecendo a tua fé.
Porque não é só chegar a outro nível, é permanecer no outro nível. O vencedor não é aquele que chega, o vencedor é aquele que permanece. A Bíblia conta que no deserto Deus dava maná diariamente, era o suficiente para cada dia, mas o povo começou a reclamar. E essa reclamação não apenas ofendeu a provisão, mas ela atrasou o progresso. E por isso a Bíblia nos conta que eles ficaram 40 anos no deserto. Porque quem despreza o suficiente não está pronto para a abundância. Está forte demais isso para você? É difícil de digerir isso que eu estou falando aqui? Mas Deus quer libertar a tua mente nessa noite. Deus quer trazer entendimento. Eu sei que Deus tem abundância para cada um de nós nesse tempo. Eu sei que Deus terá um crescimento exponencial para este lugar. Mas enquanto Ele está vindo, eu estou agradecendo por cada um de vocês que estão aqui. Enquanto o abundante de Deus está vindo, eu agradeço pelas pessoas suficientes que estão aqui para nós fazermos um culto, para nós adorarmos a Deus, para nós reconhecermos Deus e celebrarmos Deus no nosso meio. Só que muitas vezes a gente está querendo tudo de uma vez. Calma! Ainda há pouco nós falávamos com os meninos ali atrás, e a gente está falando, Deus sempre manda alguém. Quando eu terminei de falar, o irmão Anderson veio ali e disse, pastor, eu quero sentir no coração, eu quero trabalhar, eu quero me envolver com essa obra, eu quero fazer para o Senhor. Ele disse, porque eu me sinto mais forte quando eu sirvo, não foi, Anderson? Viu só? Deixa Deus ir trazendo o que Ele quer trazer para esse tempo. Eu sei que terá um tempo, virá um tempo, viu, líder? Que vai ficar difícil de administrar todo mundo aqui. Vai ficar um tempo que nós vamos passar, quem sabe, à noite anotando nomes aqui de visitantes, de pessoas que vão chegar. Porque aonde Deus está, tem abundância. Mas deixa Deus nos ensinar naquilo que está sendo suficiente. Deixa Deus treinar esse diretor de diácono. Deixa Deus treinar esses músicos. Deixa Deus treinar o corpo de pastores. Deixa Deus treinar o pessoal da consolidação. Deixa Deus nos treinar a cada dia, para que quando a abundância vir, nós tenha aprendido naquilo que foi suficiente. O suficiente nos deu base para a gente viver na abundância. O suficiente nos deu capacidade para a gente se jubilar quando a abundância de Deus chegar. Então louve a Deus pelo suficiente na tua vida, glorifique a Deus por aquilo que está te ensinando, está te preparando. Se existe o suficiente, a abundância está a caminho. Se existe o suficiente, a abundância está a caminho. Se existe o suficiente, a abundância está a caminho. Quem quer isso, joga a mão para cima e agradece o Deus que é suficiente. Amém. Glória a Deus. O suficiente, Ele te prepara para o que vem. Deus não deu a terra prometida de uma vez, mas Ele deu o pão no deserto. No deserto, você precisa
do essencial. Se você carregar a abundância no deserto, ela te destrói. Entenda. Se você carregar muita coisa no deserto, você se desfalece. Você não tem força para carregar, porque você está no deserto. No deserto, você precisa do suficiente. Deus deu pão no deserto, porque antes de você conquistar, você precisa confiar. Antes de você receber, você precisa depender. Então entenda que o suficiente é o treino da fé. O suficiente é o ensaio da obediência. Quem quer ter mais fé? Quem quer ter mais fé? Levante a mãozinha assim. Então entenda que a fé não cresce na fartura. A fé cresce na fidelidade. É aí que ela cresce. Entenda que Deus não está te testando, porque Ele não te colocou em lugares altos ainda. Deus não está te testando, porque o muito, a abundância ainda não chegou na tua vida. Deus está te treinando. Todos nós precisamos de treinamento. Você já viu pessoas se destruir com abundância? Eu falava com o Buga e ele falou algo importante. Ele disse: às vezes as pessoas destroem com as bênçãos. As bênçãos destroem a vida deles. Você conhece pessoas que foram destruídos porque não souberam lidar com as bênçãos? Você conhece pessoas que se destruíram porque receberam algo que eles pediram a vida toda e quando tiveram não souberam lidar? E aí a gente vai entender que muitas das coisas abundantes que você tem na tua vida, que te tiram do propósito, não foi Deus que te deu. Mas o diabo não abunda a vida de ninguém, mas ele engana. Lembra lá quando Jesus foi tentado, ele ofereceu um monte de coisas? O diabo, para te enganar, ele não vai colocar problema. Ele vai colocar sucesso. O diabo, quando ele quer te destruir, ele não vai colocar dificuldade, ele vai colocar acesso. E você precisa ter sabedoria para discernir isto. Você precisa estar com a mente treinada. E a mente treinada é você analisar. Eu sempre digo, isto aqui vai me tirar da presença de Deus? Muitas vezes as pessoas vivem a oportunidade que sempre sonharam. O Deus que nunca deveria ter perdido. Se distanciam de Deus. Se distanciam dos caminhos de Deus. Esquecem Deus. A abundância tem esse domínio de fazer as pessoas parar de depender de Deus.
Por isso que Deus vai testar os seus filhos. Por isso que Deus vai te treinar no suficiente. Porque quem viveu na dependência, aprendeu a viver na dependência, sabe que a abundância só existe por causa do Deus que esteve com você todos os dias. Do Deus que te carregou pelo caminho, que te sustentou quando ninguém queria te sustentar, quando ninguém queria te amparar. Então entendam que o suficiente, ele é diário, porque a dependência também é. Vamos conclamar dependência aqui nessa noite? Levante a sua mão e diga assim: Deus, a partir de hoje, eu declaro que eu dependo de Ti todos os dias da minha vida. Todos os momentos da minha vida, eu dependo de Ti. Diga: eu dependo de Ti para viver. Eu dependo de Ti para amar. Eu dependo de Ti para ser crente. Eu dependo de Ti para trabalhar. Eu dependo de Ti para prosperar. Diga: Deus, eu dependo de Ti. Diga: não deixe que a abundância tire a Tua presença da minha vida. Amém? Quando Deus te levantar, lembra desse dia. Isso é profético que eu estou falando. Começar lá naquele canto, se você entende, você pega. Quando Deus te levantar, lembre desse dia. Quando Deus levantar vocês, lembrem desse dia. Quando Deus levantar vocês, lembrem desse dia. Quando Deus levantar vocês, lembrem desse dia. Não permitam que Deus saia da vida de vocês. Não permitam que a abundância roube em vocês da presença de Deus. Entendo que o suficiente é diário, porque a dependência também é. Notem, Deus não mandou maná para a semana, Deus mandou para o dia, porque Ele queria ensinar o povo a depender, a confiar, a buscar, a não acumular, a se aproximar. Então entenda que Deus não quer te dar estoque, Ele quer te dar relacionamento. Amém? Você não precisa de mais pão, você precisa de mais presença. O suficiente é o sinal que Deus está perto. Quem está tendo o suficiente de Deus na sua vida? Quem está? Seja sincero. Não está sobrando, não está faltando, está exato. Quem está assim? Quem está vivendo assim? Então você está no campo de treinamento de Deus. Você está no lugar certo. Não vai faltar. Fique tranquilo, não vai faltar. Aonde tem a presença de Deus, tem a sua suficiência. Vai ser exato, vai ser do jeito dele. Não vai sobrar, Ele não quer que sobre. Ele está te treinando. Porque o suficiente é o sinal de que Ele está perto. Quem sabe você está esperando muito, mas Deus está te dando o suficiente, não porque Ele quer te limitar, mas porque Ele quer te preparar. Porque o suficiente é o milagre que te prepara para o muito. O suficiente é a prova de que Ele está com você. E se Ele está com você no pouco, Ele estará com você no muito. Então notem que não importa o pouco ou o muito, o importante é a presença de Deus. Entende?
Não importa se eu estou no pouco, o importante é Deus estar comigo nesse pouco. Não foi a infidelidade, não foi o pecado que me colocou nesse pouco, não foi a insubmissão, a desobediência que me colocou nesse pouco. Eu estou no pouco, mas Deus está comigo. Não importa se eu estou no pouco, o importante é a presença de Deus. Então entenda que quando Deus está no pouco, o pouco é tudo o que você precisa. Você já agradeceu a Deus pelo pouco? Não? Então faz isso agora. Obrigado a Deus pelo pouco que está na minha vida, que está sustentando a minha casa, que está abençoando a minha família, que está fazendo a gente viver todo dia com alegria, com paz. Não está sobrando, mas eu te louvo por esse pouco. Não tem muito, mas tenho que pôr na mesa. Não tem muito, mas está ali nos sustentando, nos alimentando, nos mantendo. Tem pessoas aqui que sabem agradecer a Deus pelo pouco, que sabem louvar a Deus pelo pouco. Enquanto você louva a Deus no pouco, Ele está te preparando para o muito. Então pare de desprezar o suficiente e comece a reconhecer o milagre, porque o suficiente é o sinal de que o muito está a caminho. Você não precisa de tudo agora, você precisa de Deus agora. Talvez você esteja pedindo mais, mas Deus está observando como você trata o suficiente. A Bíblia diz: não desprezeis os pequenos começos. Como é que você está tratando o suficiente? Talvez você esteja esperando o próximo nível, mas Deus está esperando você parar de reclamar no nível atual. Entendam que o próximo nível exige honra no nível atual. Seja o crente mais fiel que você consegue ser agora que você está vivendo no pouco. Seja aquele cristão verdadeiro agora que não está fácil. Entenda, o próximo nível exige honra no nível atual. Honre a Deus no pouco, porque no muito Ele te honrará. Desonrados não entram na abundância de Deus. Levante a sua mão e diga: eu não vou atrasar o que vem. Repete: eu não vou atrasar o que vem. Mais uma vez: eu não vou atrasar o que vem. Diga: eu vou honrar o que já chegou, porque o suficiente é um milagre que me prepara para o muito. Então hoje Deus está te chamando para confiar. Deus está te chamando para parar de reclamar. Deus está te chamando para você parar de comparar. Deus está te chamando para você parar de exigir o que ainda não chegou e começar a agradecer pelo que já está caindo do céu. A promessa está vindo. Mas até lá, nós temos o suficiente. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva
e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.